O que acontece quando um cantor popular, conhecido por emocionar multidões, decide abrir o coração diante do homem mais poderoso do país? E mais, o que acontece quando esse homem, o próprio presidente da República, não consegue conter as lágrimas diante de palavras que vêm do sertão, da alma e da verdade? Neste vídeo, você vai testemunhar um momento histórico e profundamente humano. Zezé de Camargo, ao vivo, lendo uma carta escrita com sangue, suor e memória, e fazendo Lula, o presidente, o Caturetinto, homem, o filho do Brasil, chorar como uma criança. Prepare-se para ver o Brasil que a televisão não mostra, para sentir na pele as dores, os sonhos e a fé de um povo que ainda resiste. Porque o que aconteceu nesse dia não foi apenas emocionante, foi necessário, foi real, foi um abraço entre dois Brases. O salão era amplo, mas naquela hora parecia pequeno demais para conter a tensão que pairava no ar. As luzes suaves, o som abafado dos flashes e um público de rostos variados, artistas, trabalhadores, políticos, mães com crianças no colo, todos olhavam na mesma direção, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer. Na frente, em pé junto a um microfone simples, estava Zezé de Camargo. Não o cantor de sucessos, não o famoso parceiro de Luciano nos palcos. Ali estava o homem, o filho de Francisco, o brasileiro. Em suas mãos, uma folha dobrada com cuidado. Era uma carta, mas não era qualquer carta. Não era texto decorado. Aquilo era testemunho, era alma. E antes que qualquer palavra fosse dita, já havia uma comoção invisível que percorreu o ambiente, porque todos sabiam, quando um homem como Zezé decide falar com o coração, ninguém sai ileso. Zezé ergueu os olhos e procurou alguém no meio da multidão. Seus olhos encontraram Lula, sentado na primeira fila. O ex-metalúrgico, agora presidente novamente, olhava fixo. Não havia sorrisos, havia respeito. Um respeito que vinha da dor compartilhada, das histórias cruzadas por um mesmo chão rachado de sertão. A mão de Zezé tremia levemente. O microfone captou o leve ruído do papel sendo desdobrado. E naquele som pequeno, houve um eco enorme. Foi como se o país inteiro parasse para ouvir. Até quem não estava lá sentiu. Era o silêncio que antecede as grandes verdades. E todo silêncio tem peso. Aquele pesava toneladas. Antes de começar, Zezé respirou fundo. Não era um artista ali. Era um homem prestes a abrir o peito diante de outro homem. Havia lágrimas guardadas nos cantos dos olhos de muitos. A jornalista que anotava tudo parou. O cinegrafista diminuiu o zoom. Até o ar-condicionado parecia sussurrar mais baixo. Porque o Brasil, naquele instante, não era feito de discursos, mas de sentimento. Zezé olhou novamente para Lula. Presidente, ele começou, com a voz firme, mas emocionada. E só essa palavra, dita daquele jeito, já fez muitos olhos se abaixarem. Porque não era só o presidente do Brasil que ouvia. Era o menino que vendeu laranja em Garanhuns. Era o pai que perdeu a esposa. Era o trabalhador que já carregou o peso do mundo nas costas. O que estava prestes a ser lido era mais que um texto. Era memória, era oração, era confissão, era um retrato da alma brasileira. Zezé sabia disso, e por isso hesitou por um segundo. Não por medo, mas por reverência. Porque quando a verdade vai ser dita com o coração, o mundo precisa se calar. E se calou. Foi nesse instante que todos entenderam. Algo profundo ia acontecer. E não seria um espetáculo. Seria um momento. Um desses momentos que ficam gravados não em vídeos, mas na memória sensível de quem ainda acredita que palavras têm poder. E naquele silêncio carregado de expectativa, começou uma leitura que iria atravessar corações, quebrar resistências e, por fim, arrancar lágrimas até dos olhos mais endurecidos.
A sala permanecia mergulhada em silêncio quando Zezé de Camargo começou a ler. A folha branca em suas mãos era simples, mas o que carregava nela tinha o peso de gerações. Palavras que foram escritas em noites de insônia, entre lembranças da infância e feridas do presente. Não era uma carta qualquer. Era um grito manso vindo do fundo da alma de um homem que viveu, sofreu e amou o Brasil com todas as suas contradições. Presidente Lula, ele começou. Esta não é uma carta de fã, nem de artista. É um pedaço do meu coração. É a voz do meu pai, do seu pai, dos nossos irmãos nordestinos, de cada mãe que reza antes de dormir com medo do amanhã. Na primeira fileira, Lula baixou os olhos. Ele conhecia essa linguagem. Não era a dos palanques nem dos jornais. Era a língua do povo, da dor, da fé, da fome, do pouco transformado em milagre. Zezé continuou. Meu pai, Francisco, me ensinou que o Brasil é muito maior do que aquilo que se vê na televisão. O Brasil verdadeiro está nos rostos queimados de sol, nas mãos calejadas que semeiam esperança na terra seca, nas panelas vazias que ainda conseguem alimentar com amor. Sua voz falava pausadamente, como quem saboreia cada sílaba, como se cada frase carregasse o peso de uma vida. E, de fato, carregava. Eu me lembro, presidente, de quando ainda éramos crianças e ouvíamos as histórias de um Nordeste esquecido. De homens andando quilômetros em busca de trabalho, de mães vendendo o que não tinham para alimentar os filhos, e ainda assim, ninguém reclamava, porque a fé era maior que a fome, porque havia dignidade na pobreza, porque havia uma esperança que nunca morria. Zezé parou por um instante. Engoliu seco. A emoção tomava conta de seu rosto. E não era encenação. Era real. Era visceral. Eu escrevi esta carta, não com a caneta, mas com a memória, com as lembranças do meu pai dormindo sem comer para que eu e meus irmãos tivéssemos força para sonhar, com as imagens da minha mãe cantando para esquecer que não tinha açúcar no café, com as dores guardadas em cada canto desse Brasil que insiste em sobreviver. Havia um silêncio reverente na plateia. Ninguém se movia. Alguns enxugavam discretamente as lágrimas. Outros apertavam as mãos, como se agarrassem àquelas palavras para não desabar. Presidente, o senhor não é um homem perfeito. Nenhum de nós é. Mas há uma coisa que ninguém pode tirar do senhor: o fato de ter vindo de onde veio, de ter sentido na pele o que é ser invisível, de ter chorado escondido pela mesma dor que hoje o senhor tenta aliviar em milhões. Nesse ponto, Lula levantou os olhos. E ali, naquele encontro de olhares entre dois filhos do povo, havia algo sagrado. Não era sobre política, era sobre identidade, sobre pertencimento, sobre reconhecer no outro o mesmo caminho árduo trilhado de pés descalços. Zezé prosseguiu, com voz embargada. Esta carta é também um pedido. Um pedido para que o senhor nunca se esqueça de onde veio, porque é de lá que vem a força. É lá que ainda mora o Brasil de verdade. Aquele que acorda cedo, que perdoa, que compartilha o pouco que tem. O Brasil que canta, mesmo sem ter motivos para sorrir. Ele fez uma pausa, respirou fundo, e então leu um trecho que parecia arrancado diretamente do coração. Hoje, escrevo com saudade de um país que ainda está por vir. Um Brasil onde ninguém precise pedir desculpas por ser pobre. Onde o menino do interior tenha o mesmo direito ao futuro que o filho do ministro. Onde as palavras justiça e esperança voltem a ter sentido. A emoção era palpável. O público, antes contido, já não segurava mais. As lágrimas corriam sem vergonha. Porque ali, naquela carta, estavam representados milhões de brasileiros que nunca serão ouvidos, mas que foram por um instante lembrados.
Presidente, eu não vim aqui para aplaudir nem para criticar. Vim para lembrar. Lembrar que o Brasil ainda tem alma e que ela pulsa forte, mesmo ferida, mesmo esquecida. Ela pulsa. Zezé baixou o papel. Seus olhos marejados encontraram Lula novamente. E naquele olhar trocado havia compreensão. Havia irmandade. Havia um reconhecimento silencioso. Somos feitos da mesma terra, do mesmo barro, do mesmo sonho. Por fim, com a voz quase sussurrando, ele concluiu: essa é a carta de um filho que ainda acredita que o Brasil pode ser mais, que o Brasil merece mais e que o senhor presidente pode ser um instrumento disso, não como herói, mas como homem, como filho, como brasileiro. E então o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio com gosto de lágrima, com peso de verdade, com cheiro de esperança. Zezé dobrava lentamente a carta, como quem fecha um capítulo sagrado. E naquele gesto simples havia mais eloquência do que em qualquer discurso. Porque as palavras, quando vêm da alma, não precisam de microfones. Elas ecoam direto no coração. Quando Zezé de Camargo encerrou a leitura, um silêncio denso pairou sobre o ambiente. Mas não era mais o silêncio da expectativa. Era o silêncio da comoção, do impacto, daquelas palavras que haviam atravessado a alma de cada pessoa ali presente. Inclusive, e principalmente, a de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente estava sentado, mas parecia menor. Não por fraqueza, mas por humanidade. Seus ombros estavam ligeiramente curvados, como se carregassem o peso de décadas. Os olhos vermelhos. E então, no meio daquela imobilidade solene, uma lágrima caiu. Não era uma lágrima qualquer. Não era fruto de encenação ou discurso político. Era uma lágrima antiga. Uma lágrima que vinha de longe, de Garanhuns, da infância dura, da perda da mãe, do chão de fábrica, da prisão injusta, das saudades que nunca passaram. Aquela lágrima era o retrato de um homem que, por instantes, deixou de ser o chefe da nação e voltou a ser só o filho, o irmão, o pai, o brasileiro. O público percebeu. A câmera, silenciosa, focou em Lula sem invadir. E o que se via era comovente. Ele tentava conter a emoção, mas seu rosto traía cada tentativa. O lenço nos dedos, as mãos passando sobre o rosto, o olhar distante. Lula chorava. Mas não era um choro escandaloso. Era um choro silencioso, doído, quase infantil. Um choro de quem já segurou tanto por tanto tempo. E, finalmente, permitiu-se sentir. Zezé ainda estava em pé, em silêncio. Respeitosamente, ele não se moveu. Era como se estivesse guardando aquele momento como quem testemunha um milagre. Porque ali, diante dos olhos de todos, o presidente se desarmava. As máscaras da política caíam e o homem reaparecia. O público, emocionado, também permaneceu quieto. Não havia aplausos, não havia gritos. Havia apenas um país inteiro respirando junto. Havia o reconhecimento tácito de que todos, de alguma forma, haviam sentido o mesmo. Porque todos, de presidentes a pedreiros, têm um ponto onde a dor e a esperança se encontram. Lula, então, levantou devagar, os olhos ainda marejados, e caminhou lentamente em direção a Zezé. Cada passo parecia pesado, mas havia algo sereno em sua expressão. Algo que não se via nos palanques, nas entrevistas, nos debates. Havia humildade. Ao se aproximar de Zezé, ele não disse nada. Apenas o abraçou. E esse gesto, tão simples, explodiu no coração de todos como uma catarse. Foi um abraço longo, silencioso, sincero. Um abraço de irmãos separados pelo tempo e pela vida, mas unidos por uma dor ancestral. Ali, naquele instante, não era o cantor e o presidente. Eram dois filhos do sertão, dois sobreviventes.
Dois homens que, à sua maneira, tentaram, e ainda tentam, mudar um país. Lula chorava no ombro de Zezé, e Zezé, comovido, o segurava como quem consola um irmão mais novo. Foi um momento de redenção, de humanidade, de entrega. As câmeras captaram, mas não conseguiram traduzir tudo, porque há coisas que só o coração entende, e aquele abraço era uma delas. Após alguns minutos, Lula se afastou levemente, olhou nos olhos de Zezé e disse, com a voz embargada: "Obrigado por lembrar quem eu sou." Essa frase, curta e carregada, dizia tudo. Porque é fácil esquecer. É fácil perder-se entre cifras, compromissos e manchetes. Mas ali, com uma carta lida com alma, alguém o fez lembrar. Lula respirou fundo, enxugou as lágrimas e se virou para a plateia. Eu já ouvi discursos técnicos, já li relatórios inteiros, mas nada me tocou como essa carta. Porque ela não foi escrita com tinta, foi escrita com verdade. E a verdade é o que mais falta nesse país. O público começou a aplaudir, ainda emocionado. Mas o aplauso era contido, quase respeitoso. Era o reconhecimento de que todos haviam presenciado algo raro. Um momento de verdade em um mundo cada vez mais de aparência. Lula continuou, agora com um tom mais firme, mas ainda sensível. A gente carrega muito nas costas. E às vezes a gente se esquece de sentir. Hoje eu senti e eu não tenho vergonha de ter chorado. Porque cada lágrima que caiu aqui hoje é de milhões que não têm voz, mas que foram ouvidos nessa carta. Nesse momento, muitos choravam na plateia. Não por Lula, não por Zezé, mas por si mesmos. Porque todos, em algum ponto da vida, carregam dores que precisam ser vistas. E, por instantes, todos se sentiram vistos. O presidente voltou ao seu lugar. Zezé também. Mas nada era como antes. Aquela sala, aquele encontro, aquela carta, haviam mudado algo. Haviam feito com que, por um momento, o Brasil inteiro lembrasse que, antes de qualquer título, antes de qualquer cargo, somos todos humanos. E quando a política é tocada pela emoção verdadeira, ela deixa de ser palco e vira espelho. Quando os aplausos cessaram e o ambiente voltou à calmaria, pairava no ar uma sensação de redescoberta. Aquele encontro entre Zezé de Camargo e Lula, selado por uma carta e um abraço, havia feito o país lembrar-se de algo essencial: o Brasil real, aquele que raramente ganha espaço nas manchetes dos jornais. É fácil esquecer esse Brasil. Ele não aparece nos editoriais de domingo, nem nas disputas ideológicas das redes sociais. Não está nos números frios dos relatórios, nem nas análises de especialistas que nunca pisaram na terra rachada do sertão. Esse Brasil vive nas sombras, nos cantos escondidos, nos rostos que não são notícia, mas que carregam o país nas costas todos os dias. Foi sobre esse Brasil que a carta de Zezé falou. Ali estavam as histórias de homens que acordam antes do sol para procurar sustento onde não há trabalho. De mulheres que aprendem a multiplicar o feijão com água e fé. De crianças que sonham em ser doutores, mesmo quando estudam com o caderno apoiado no colo e o chão batido sob os pés. A carta, embora breve, era um mapa emocional dessas vidas ocultas. E Lula, ao ouvi-la, foi transportado para um tempo em que também fazia parte dessas estatísticas silenciosas. Quando era apenas um menino de pés descalços, vendendo tapioca pelas ruas para ajudar em casa. Quando sua mãe, Dona Lindu, transformava ausência em fortaleza e miséria em dignidade. O Brasil que não está nas manchetes é o Brasil de quem ainda espera. Espera ônibus que nunca vem. Espera médico que nunca chega. Espera justiça que sempre atrasa. Mas mesmo assim, resiste. Mesmo assim, acredita. E é essa fé sem aplausos que sustenta a nação. Enquanto Lula permanecia sentado, com os olhos ainda úmidos, seus pensamentos corriam para esses brasileiros invisíveis.
aqueles que o elegeram, não por promessas, mas porque viram nele um igual. Alguém que, por um milagre da esperança, havia saído do meio deles para ocupar o cargo mais alto da República. Mas o poder tem armadilhas. Ele afasta, ele isola. E é por isso que momentos como aquele eram tão importantes, porque traziam de volta o cheiro da terra molhada, o barulho das panelas no fogo de lenha, os rostos dos que ainda esperam. Zezé, ao descrever com tanta simplicidade as dores desse povo, havia feito mais do que emocionar. Ele havia iluminado, colocado foco naqueles que vivem à margem, mas são a espinha dorsal de um país que teima em caminhar, mesmo ferido. Ele havia falado do Brasil das viúvas que choram em silêncio, porque os maridos foram embora buscar trabalho e nunca mais voltaram. Do Brasil, onde a seca é mais constante que a esperança, mas a fé é teimosa como o mandacaru. Do Brasil, das professoras que ensinam com livros remendados e sonhos inteiros. A carta citava um episódio de sua infância, quando seu pai chorou escondido ao ver a casa sem comida. Ele saiu dizendo que ia caçar, mas só voltou com um coentro selvagem e um sorriso falso, escreveu Zezé. Naquela noite, comemos farinha e fé. Esse tipo de história não chega às manchetes, porque não há escândalo, não há espetáculo. Há apenas a resistência diária de milhões de brasileiros que aprenderam a transformar dor em rotina e falta em poesia. E esse, talvez, seja o maior paradoxo do Brasil. É um país ferido, mas que canta. É um país exausto, mas que dança. É um país injusto, mas que sorri. Essa força invisível foi o que a carta escancarou. E Lula, diante disso, sentiu o peso e a responsabilidade. Ele sabia que jamais conseguiria mudar tudo, mas também sabia que não podia esquecer ninguém, porque esquecer esse Brasil seria trair sua própria história. Enquanto o público se recompunha, um senhor do interior, sentado nas últimas fileiras, murmurou baixinho: "Essa carta foi escrita por nós." E ele estava certo. Aquela era uma carta coletiva, um manifesto de dignidade escondida, um tributo aos brasileiros que sustentam o país com suor, silêncio e esperança. Naquela noite, talvez pela primeira vez em muito tempo, o Brasil real foi ouvido. Não por meio de protestos, nem por meio de estatísticas, mas por meio de palavras simples, ditas com alma. E esse Brasil, o que não está nas manchetes, é o que mais precisa ser lembrado. Porque ele é a raiz, ele é o solo, ele é a essência. Zezé havia conseguido, com sua sensibilidade, abrir uma janela para essa realidade esquecida. E Lula, ao deixar cair lágrimas que não combinam com palanques, havia provado que ainda era capaz de sentir. Não houve promessas grandiosas naquele dia. Não houve discursos inflamados. Houve, sim, algo muito mais raro: escuta. E às vezes, o que o Brasil mais precisa não é de mais palavras, mas de mais ouvidos, de mais olhos que vejam, de mais corações que sintam. Porque enquanto houver alguém que fale por esses invisíveis, enquanto houver quem os ouça com verdade, o Brasil ainda tem chance. O abraço entre Zezé de Camargo e Luiz Inácio Lula da Silva durou apenas alguns segundos, mas o impacto daquele gesto simples atravessou décadas de mágoas, cicatrizes e divisões. Não era apenas o encontro entre dois homens, era o reencontro de dois Brases, o da arte e o da política, o do campo e o do poder, o da esperança e o da frustração. Naquele abraço, o tempo pareceu parar, como se o país inteiro, cansado de gritar, de escolher lados, de odiar, assistisse a algo tão humano, tão essencial, que nenhuma ideologia poderia negar. Era um abraço de reconciliação, mas não entre partidos ou instituições. Era um abraço entre almas feridas que, de algum modo, se reconheciam. Lula, acostumado a enfrentar multidões,
Ali estava nu de qualquer armadura política. Quando envolveu Zezé com os braços, não era o presidente que se movia, era o menino operário que um dia perdeu tudo e aprendeu a lutar com os próprios punhos. Era o homem que carregava no corpo as marcas de um país que castiga seus filhos mais humildes e que agora, diante de uma carta lida com o coração, reencontrava sua própria essência. Zezé, por sua vez, não estava ali como celebridade. O brilho do artista deu lugar ao silêncio do filho, o filho de Francisco. O homem que viu o pai envelhecer na lida do campo, que entendeu cedo o valor da simplicidade e que agora se emocionava ao ver que, mesmo em meio à política e à dor, a humanidade ainda podia vencer. Foi um abraço firme, sem pressa. E naquele contato físico havia mais verdade do que em muitos discursos. Porque o corpo não mente. E quando dois homens que carregam o peso de suas histórias se tocam em sinceridade, há cura. Ali estavam dois brasileiros que, por caminhos diferentes, haviam tentado mudar o destino do país. Um pela música, o outro pela política. Ambos falhando, acertando, insistindo. E agora, unidos por uma dor comum, por uma saudade do Brasil que ainda precisa nascer. Na plateia, muitos choravam sem vergonha. Era como se aquele gesto simbólico devolvesse algo esquecido, a fé de que é possível se encontrar no meio das diferenças, que é possível discordar e ainda assim se respeitar, que no fim das contas, todos têm dores que se parecem e sonhos que se tocam. Aquele abraço era também um pedido de perdão. Mesmo sem palavras, havia ali um reconhecimento de feridas abertas, de mágoas antigas, de palavras ditas no calor das batalhas. Zezé já havia sido crítico. Lula já havia sido atacado. Mas naquele instante, tudo isso era pequeno diante da força de um gesto de afeto. E não apenas entre eles. O abraço ressoava simbolicamente em milhões de lares brasileiros. Quantas famílias não se desfizeram por causa de política? Quantas amizades não ruíram? Quantos pais e filhos deixaram de se falar? E agora, ao verem aquele encontro de almas, talvez tivessem um motivo para refletir, para voltar atrás, para também se abraçar. O país, cansado de polarizações, viu naquele gesto uma possibilidade de reencontro, como se ali estivesse uma chave para algo maior, a cura das feridas que dividem um povo que, no fundo, quer apenas viver com dignidade. Lula segurou o ombro de Zezé e sussurrou algo ao seu ouvido. Ninguém ouviu. Não precisava. Aquilo era entre eles, entre o homem público e o homem sensível, entre o sobrevivente da fome e o poeta da vida. Talvez tenha dito obrigado, talvez me perdoe, talvez apenas eu entendo. Mas o que quer que tenha sido dito foi suficiente para selar um pacto invisível, o de continuar lutando apesar de tudo. Ao se afastarem, os olhos dos dois ainda estavam marejados, mas agora havia um brilho diferente, um brilho de paz, de alívio, como se tivessem depositado nas mãos um do outro uma parte da própria dor, e essa partilha tivesse tornado o peso mais suportável. A imagem do abraço correu o país. Viralizou nas redes, foi capa de jornais, tema de debates. Mas o que muitos não entenderam é que ali não havia um espetáculo midiático. Havia um encontro profundo, raro, verdadeiro. O tipo de cena que não se ensaia, que nasce do improviso da emoção e do improviso da vida. Mais tarde, em entrevista, Zezé diria: "Eu não fui lá para fazer política. Fui para lembrar que, antes de tudo, somos todos filhos da mesma terra, e a nossa terra está doente. E a cura começa quando a gente para de gritar e começa a escutar. Quando a gente larga a pedra e estende o braço." E Lula, com a voz rouca, completaria: "A gente não vai mudar o Brasil com ódio. A gente muda com coragem. E coragem, às vezes, é chorar, é abraçar, é reconhecer que o outro também carrega suas cicatrizes." Naquele abraço, portanto,
Não havia vencedores nem vencidos. Havia humanos, havia brasileiros. Havia um lampejo de esperança de que, no meio de tanta dor, ainda é possível recomeçar. Porque quando o toque vence o grito, quando o olhar vale mais que o argumento, e quando o abraço fala mais alto que a ideologia, o Brasil respira. Nem que seja por um instante. Naquela noite, o Brasil não assistiu a um discurso político nem a um show musical. O que aconteceu foi algo muito mais raro e profundo. Uma ponte foi construída entre dois mundos que há tempos pareciam opostos, a emoção da arte e a razão da política. E quem a construiu não foi um partido, nem um plano de governo. Foi uma carta, uma simples carta, lida com alma por Zezé de Camargo. Foi o dia em que a música tocou a política, mas não com acordes ou melodias. Tocou com palavras, com memória, com dor e ternura misturadas. Tocou porque vinha de alguém que sabia o que estava dizendo. Alguém que havia nascido do barro, crescido entre rezas e promessas, e que, ao alcançar os palcos, jamais esqueceu as origens que o moldaram. A carta que emocionou o presidente não era técnica, não apresentava soluções, mas lembrava por que as soluções são urgentes. Relembrava o rosto invisível do povo, o cheiro da terra, o gosto da escassez, a força da fé. E Lula, ao ser tocado por aquela leitura, não reagiu como estadista. Reagiu como brasileiro, como homem, como filho do mesmo chão. A força da arte sempre esteve na sua capacidade de lembrar o que a política esquece, de iluminar onde a burocracia escurece. E, naquele instante, quando a voz de Zezé tremeu diante da nação, algo se quebrou e algo se curou. Era como se o país inteiro lembrasse que a sensibilidade também pode ser ferramenta de transformação. Porque, no fundo, governar não é apenas construir estradas, criar leis, distribuir verbas. Governar é sentir, é ouvir os silêncios, é perceber as ausências, é entender que existem lágrimas que não saem nos relatórios, mas que dizem mais sobre a nação do que qualquer dado. Naquela noite, a política tirou o terno, a música, o pedestal. E os dois se abraçaram, literalmente. Foi o dia em que o cantor falou como cidadão e o presidente ouviu como pai. O dia em que a emoção não foi fraqueza, foi força. E o Brasil, acostumado a ver seus líderes blindados, se viu diante de um homem que chorava porque ainda sentia, porque ainda lembrava. Esse momento, singelo e poderoso, percorreu o país como um sopro de esperança. Não porque resolveu os problemas do Brasil, mas porque provou que ainda é possível tocá-los. Tocá-los com sensibilidade, com arte, com verdade. E é essa verdade que falta nas cúpulas, nos debates, nas manchetes. A carta de Zezé, que falava de seu pai, de sua infância, do sertão, não era só dele, era de milhões. Era do Brasil que canta mesmo com fome, que dança mesmo sem chão, que acredita mesmo quando tudo diz o contrário. E Lula, ao se emocionar, ao chorar, ao se deixar tocar, mostrou que ainda há espaço para a escuta, para o sentimento, para a reconciliação. No fim, aquele dia não entrou para a história pelos discursos proferidos, mas pelas lágrimas derramadas, pela carta lida, pelo abraço dado, pelo silêncio que falou mais que o som. Foi o dia em que a música tocou a política, e a política, por um instante, voltou a ter alma.